Existem muitos personagens incrivelmente poderosos neste mundo, enquanto também existem outros que são extremamente fracos também. O balanço de poder deste mundo pode parecer meio desbalanceado para quem assiste por causa do Cid, que claro, obviamente, sozinho é mais do que o suficiente para destruir cidades, exércitos e qualquer outra coisa que você pode imaginar. Porém, mesmo sem o Cid, ainda existem muitas pessoas fortes que cresceram sozinhas ou com o apoio de suas próprias organizações neste mundo. Então hoje, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre as pessoas mais poderosas do mundo de The Eminence in Shadow, onde é claro, pelo menos as que nós conhecemos até agora, onde nós vamos comparar elas com o Cid, afinal nós não temos outra forma de comparação. O Cid sendo o mais poderoso é o que compara os outros, sendo eles 1% da força dele, 10% da força dele, ou até mesmo, sei lá, 50% da força dele. E claro, vale a pena adiantar aqui que não é preciso essa medição, afinal, até agora, nós nunca vimos toda a força do Cid. O que ele nos mostrou até hoje no anime é mais ou menos uns 10% da força dele. Ou seja, com 10% ele já é muito poderoso e mais do que o suficiente para comparar com os outros. Para apimentar as coisas, vamos de baixo para cima, começando com o mais fraco desta lista, que ainda é muito forte neste mundo, e ele seria o Greasy. E vocês podem não se lembrar, mas ele é um vilãozinho de terceira categoria, que foi finalizado pelo Cid logo no começo do anime, quando ele tentou sequestrar a Claire quando ela ainda era uma criança / adolescente. Neste caso, o Greasy é como se fosse uma vítima, já que ele se forçou a trabalhar para o culto por causa da sua filha, porque ele queria salvar um inimigo do Cid. Seu nível de poder é o mais baixo dentre todos os outros personagens poderosos, então daremos um 0,05 para ele. Seguindo, nós temos Alexia Midgar, a nossa queridíssima princesa de Midgar. A Alexia é bem fraca em questão de esgrima e magia, como nós já sabemos, embora, é claro, ainda seja bem forte comparada com pessoas comuns. O negócio é que a Alexia não tem talento para isso. O talento dela é no máximo mediano, onde ela realmente se esforçou muito e trabalhou muito duro para chegar até onde chegou. Porém, é claro, é muito difícil ver ela chegando até o topo desses rankings. Para isso, ela é uma das pessoas mais fortes e, claro, o suficiente para estar nessa lista, mas ainda muito fraca comparada com os reais poderes, então ela ganha um 0,1. Goldo, por outro lado, é um personagem que é forte no seu meio, mas ainda assim é meio patético comparado com os poderes reais deste mundo, então ele fica aqui embaixo. Ele é um espadachim com uma técnica medíocre na melhor das hipóteses, mas que conseguiu crescer enquanto ganhava daqueles mais fracos do que ele, onde, embora isso tenha feito crescer, ainda não o tornou verdadeiramente poderoso. Para ele, eu também darei um 0,1%, onde, embora eu sinceramente ache que as habilidades da Alexia sejam melhores que a dele, já que ela treina muito a sua esgrima, em parte eu creio que ele seja um pouco mais poderoso do que ela, habilidades à parte. Agora temos a Gama. E sim, amigos, mesmo que ela seja do jardim e, claro, uma das 7 sombras, ela ainda está aqui embaixo. A Gama é de fato alguém muito poderosa. Ela tem um tremendo poder mágico, que é maior do que o de muitas sombras, inclusive. Porém, ela simplesmente não consegue usar este seu poder completamente. Ela é muito desajeitada e, principalmente, não tem instintos de batalha. Assim, embora ela consiga de fato esmagar os seus oponentes sem querer, ela nunca será uma lutadora bem requisitada ou uma das mais poderosas do mundo. A Gama é de fato muito forte, mas isso não adianta de nada se ela não consegue lutar. Então, para a Gama, nós daremos um 0,5%. A Mari, por outro lado, é uma vampira ética, que não gosta de tomar sangue humano, então por isso, obviamente, ela tem dificuldades em ficar mais forte. A Mari, como uma vampira ancestral e sendo extremamente habilidosa, sem sombra de dúvidas, fez o seu caminho até essa lista dos mais poderosos, mas, ao mesmo tempo, por se incapacitar ao não beber tanto sangue quanto deveria, ela não cresceu
cresceu como um vampiro normalmente teria feito. Assim, ela basicamente se aleijou e aleijou o seu próprio crescimento, não se tornando tão forte quanto deveria. Então, para a Mari, eu darei um 0,6%. E para combinar com a Mari, temos agora a Claire, a amada irmã mais velha do Cid. A Claire é, como já sabemos, um prodígio tanto em esgrima quanto em magia, sendo muito cotada para se tornar uma cavaleira sombria de Midgard no futuro. Além disso, ela treina consistentemente desde criança, conseguindo, é claro, habilidades incríveis para sua idade, se destacando muito dos demais. A Claire é, sem sombra de dúvidas, uma das humanas mais poderosas e talentosas de sua geração. Juntando isso com os poderes mágicos anormais que a Claire também possui, ela tem um potencial muito grande para o futuro. Porém, no presente, ela é apenas um 0,7%. Agora temos Zenon, o instrutor da academia e ex-noivo da Alexia, que na verdade era do culto do Diablos, para aqueles que se lembram dele. O Zenon tem uma grande habilidade com sua esgrima, onde ela por si só chega a ser mais poderosa que muitos cavaleiros sombrios de Midgard, garantindo a ele um grande poder, embora é claro, ainda não seja tão poderoso quanto pessoas acima dele. Para ele daremos um 0,85%. A Annie Rose, por outro lado, é bem talentosa e poderosa, com um grande potencial. Ela é uma grande e renomada lutadora e espadachim do Império Velgauta, sendo conhecida como uma das 7 espadas de Velgauta. Com ela, até mesmo o Cid ficou surpreso com tais habilidades. Annie Rose é muito forte dentre os seus pares, alguém que o Cid reconheceu em pessoa, então para ela daremos 1% inteiro. Temos então o demônio branco da cidade sem lei, o homem que é conhecido por ter aniquilado uma ordem de cavaleiros inteira sozinho e sem a ajuda de ninguém. E claro, como sendo o ex-capitão deles que traiu seus próprios soldados, e para ele recebe 1,1%, porque de fato ele é poderoso. Já o Getan é poderoso bastante para que John Smith tenha tido alguma luta contra ele por algum tempo, o que é surpreendente. Obviamente, ele não é um par para Cid, mas levando em conta que John Smith é um personagem com um poder limitado e que não era para ser tão overpower quanto o próprio Shadow, ele ter durado contra ele é surpreendente. E claro, não esqueçamos que foi o próprio Cid quando ainda era uma criança que cegou o próprio Getan, então ele nunca teria chance contra o Cid de qualquer maneira. Porém, ele ainda fez o seu caminho e é muito poderoso, então para ele daremos um 1,3%. Rose, por outro lado, sempre foi muito talentosa, tendo sido considerada a mais poderosa da Academia Midgard, um feito incrível para a sua idade. Mais pra frente, ela também receberia poder do próprio Shadow em pessoa, e sabemos que qualquer pessoa que receba o poder do Cid, obviamente fica muito mais poderosa do que antes. Além disso, ela treinou em Alexandria com as outras sombras, recebendo um dos melhores treinamentos do mundo, então podemos dar um consistente 1,5 para a Rose. Agora, com Eta, ela é poderosa, mas é muito sonolenta. A Eta tem basicamente o mesmo problema que a Gama, só que em vez de ser desajeitada e não ter instintos para a batalha, ela dorme muito, ao ponto de dormir no meio de uma batalha. Ela é incrivelmente inteligente, o que a torna uma adversária muito perigosa, além de também ser uma sombra original, possuindo uma grande quantidade de poder. Porém, é claro, o seu único defeito é dormir e sua falta de sono, então ela sempre pode acabar dormindo no meio de uma luta, o que é muito perigoso. Então por isso daremos para a Eta um 1,6%. Agora, passando para um dos clones da Olivier, embora sejam clones de uma heroína, eles são muito mais fracos do que a original. Os clones possuem apenas uma fração do poder da real Olivier, mas apenas essa fração as coloca no jogo do grande esquema das coisas, então nós daremos para elas 1,6% também. E agora imagina se apenas essas cópias, esses clones, têm uma fração do seu poder e são tão poderosos, imagine a Olivier original. E então chegamos em Iris, onde mesmo que nem eu e nem ninguém goste dela, não podemos negar sua força, infelizmente. Iris é conhecida como a cavaleira mais poderosa de Midgard, e é por um bom motivo. Ela é poderosa e talentosa,
embora também tenha perdido seu caminho. Eles têm um grande talento e força, mas não possuem uma cabeça muito boa por outro lado, perdendo de vista o que realmente importa e se tornando uma das personagens mais insuportáveis deste anime. Então, para ela daremos 2%, infelizmente. Já para Nu, 2,2% é muito justo. Ela é a guarda-costas pessoal da Gama, assim como alguém muito inteligente e especializada em interrogatórios, o que a torna uma oponente muito difícil e perigosa, fazendo jus a um dos altos escalões do Jardim das Sombras. Já Lutheran, embora pareça um velho capenga, ele na verdade era muito poderoso. Ele é um ex-cavaleiro da rodada do culto do Diablos, a ordem dos cavaleiros mais poderosa do culto. Esses cavaleiros são os membros mais poderosos da organização e, claro, são muito influentes, então Lutheran, como um ex-membro, mostra que tem uma grande força mesmo. Além disso, ele já foi um campeão de um festival de luta, atestando novamente os seus poderes. Então, para ele, daremos um 2,5%. Victoria também está conquistando o seu nome aqui, sendo uma anomalia do Jardim das Sombras. Mesmo sendo um número regular, a Victoria possui força o suficiente para estar nesta lista, sendo uma exceção à regra inegável. Ela é incrivelmente poderosa, onde suas habilidades surpreendentemente podem bater de frente com as 7 sombras originais, o que é claro comprova ainda mais a sua força. Então, para a Victoria, que é tão forte quanto ela é, 3% é mais do que justo. Yukimi, por outro lado, possui um 3,5 por 2 motivos: sua força e o seu charme. Ela demonstrou uma grande força ao ser capaz de sair ilesa dos ataques de grandes inimigos no arco da Lua Vermelha, se mostrando possuir muito mais do que esconde. Além disso, ela também tem um charme do qual poucos homens neste mundo podem escapar, o que a torna ainda mais perigosa para os seus inimigos. A Yukimi pode não parecer, mas de fato ela é uma grande potência, e para ela 3,5 é muito justo. O Juggernaut, embora eu não goste muito dele, temos que admitir que ele é levemente superior a Yukimi, merecendo seu 3,6%. Ele foi um oponente forte bastante para se demandar que a Delta fosse atrás dele, pensando que ele seria capaz de assegurar por algum tempo, e de fato ele conseguiu se manter em uma luta contra a Delta por um bom tempo suficiente para a manter ocupada, e claro, isso nos mostra a força incrível que ele tinha, antes é claro de ser finalizado pela Delta. O Crimson, por outro lado, como um vampiro ancestral, é muito poderoso, e ainda por cima é altamente inteligente, sendo muito perigoso. Embora é claro, ele mal tenha tido a chance de se mostrar no anime, já que o Cid foi lá e cortou ele antes mesmo dele falar alguma coisa na tela. Porém, caso ele tivesse ficado vivo, ele daria muito trabalho para muitas pessoas, então ele recebe um 3,8%. Agora temos o Nelson. E na moral, que nome brasileiro, rapaziada. É sério, em qual outro país do mundo vocês conseguem ver alguém chamado Nelson? Eu só vejo isso aqui no Brasil, com todo respeito, obviamente, mas Nelson é um nome muito brasileiro, então ele ter o nome de Nelson é muito engraçado. Ele era o 11º assento dentre os cavaleiros da rodada do culto do Diablos, o que é mais do que o suficiente para provar sua força. Além disso, ele lutou de igual para igual com a Delta por algum tempo, mesmo com ela levando a sério, o que diz muito sobre sua força. E assim, com ele temos o primeiro 5% de força. E então nós temos a Epsilon, que é uma concreta 6%, sendo alguém incrivelmente habilidosa em manipular seu poder mágico, mas sendo essencialmente alguém furtiva, que não luta diretamente e sim ataca das sombras. A Beta, por outro lado, tem firmemente 6,5%, afinal, mesmo embora que ligeiramente, ela ainda é mais forte que a Epsilon. A Beta é um pau para toda obra, mas ainda assim ela é muito habilidosa em sua esgrima e magia, e está na frente da Epsilon em questão de lutas e poder. Já a Beatrix possui um sólido 7%. Ela é alguém com força bastante para bater de frente com muitas das 7 sombras originais do jardim, além de ter sido reconhecida pelo Cid em uma luta contra ele. Ela é conhecida como a deusa da guerra por conta de suas excelentes habilidades, e ela não desaponta nessa questão. E então nós temos a Zeta,
o membro mais talentoso do Jardim das Sombras, embora ainda não tenha aflorado seu talento e se tornado mais poderosa que as outras. Zeta é top 3 dentro do Jardim das Sombras atualmente, e pode facilmente ultrapassar esse top caso realmente se esforce, embora não tenha sido o caso até agora. Por isso, a Zeta é um sólido 8%. E temos então a Delta, o tanque de guerra do Jardim e a pessoa mais poderosa fisicamente dentre todas as outras sombras, além de possuir o maior poder destrutivo dentre elas também. A Delta, perdendo apenas para a própria Alpha, solidamente é um 13%. Afinal, ela perde em habilidade, mas não em força e poder destrutivo. Não esqueçamos que a Delta é imparável e implacável, então de fato ela é alguém muito poderosa. E seguindo então nós temos a própria Alpha, até agora a mais poderosa do Jardim, conquistando seu lugar através de sua própria força e habilidade. A Alpha estando logo atrás do Cid no Jardim e tendo passado pelo maior treinamento, e claro, sendo alguém que se dedica constantemente para manter o seu lugar, facilmente possui 15% aqui. A Alpha é muito dedicada e claro, poderosa para a causa. A Elizabeth, por outro lado, é alguém que Cid reconheceu como uma de seus oponentes mais poderosas até agora, sendo alguém contra quem ele se divertiu lutando. Além disso, no passado, ela destruiu 3 países inteiros em apenas 3 dias, mostrando o seu poder. A Elizabeth é um sólido 20% de poder, sendo muito poderosa. O Ragnarok, por outro lado, é um demônio incrivelmente poderoso que vem do 4º reino. Porém, mesmo que ele seja forte o bastante para estar nesta lista, ele é muito burro. Ele é forte o bastante para estar aqui, mas é burro demais para aproveitar toda a extensão do seu poder. Então ele é muito forte, mas muito burro, e assim ele meio que se anula automaticamente. E por isso ele recebe um 22%. Temos então o Dragão da Névoa, o Guardião de Alexandria e uma criatura lendária desse mundo, mas que ainda assim não é páreo para Cid de forma alguma. Para ele, 30% é algo que faz jus ao seu renome e tamanho. E agora então chegamos em Aurora, a pessoa que Cid diz ter sido sua oponente mais poderosa até agora e que de fato tem uma das melhores lutas contra Cid, comprovando sua força para todos verem. Conhecida como a Bruxa da Calamidade, alguém misteriosa que no passado jogou o mundo no caos, Aurora é na verdade o demônio Diablos, o próprio demônio em pessoa. Embora não tenhamos visto toda a extensão do seu poder, nós vimos o suficiente para saber que ela é incrivelmente poderosa e que, claro, o Cid teve que lutar contra ela, o que nos mostra que de fato ela é incrível. Afinal, o Cid reconheceu ela e ainda gostou de sua batalha, o que nos diz muito sobre ela. Do que ela mostrou, 80% é compatível, mas claro, vale a pena lembrar que nós não vimos toda a extensão de poder da Aurora. Obviamente, se ela mostrasse todo o poder dela, ela seria mais poderosa e estaria ainda mais alto nessa lista. Mas por fim temos o Cid, o Shadow e o homem com quem todos os outros dessa lista foram comparados. O Cid está obviamente fora do nível de poder deste mundo, ele é literalmente uma bala fora da curva. Eu comparei todos com ele em questão de poder que ele já mostrou até agora, mas claro, ainda não é o suficiente, porque o Cid é muito mais poderoso do que isso, ele apenas nunca mostrou. Cid nunca demonstrou seu real poder, então eu não fico surpreso que no anime, até hoje, ele só demonstrou no máximo 10 ou 20% do seu poder total contra seus inimigos. Então levem em consideração, todas as comparações que eu fiz neste vídeo foram feitas baseadas em 10 a 20% do poder do próprio Cid, ou seja, a Aurora, que até agora demonstrou 80% do poder dele, demonstrou 80% do poder que o Cid demonstrou até agora. Ou seja, é basicamente nada comparado com seu real poder. Mas as comparações ficam por aqui hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você discordou de alguma colocação ou tem algo para adicionar em cima do que eu já falei, comenta aí embaixo e compartilhe para todo mundo poder ler. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu gostei aí embaixo para me apoiar e ajudar mais pessoas a assistirem este conteúdo. E claro, se puder, se
se inscreva aqui no canal, meus amigos. Chegamos em 2024 e inclusive feliz ano novo para todos vocês, meus companheiros, e vocês sabem que eu estou muito feliz por termos chegado até aqui. Agora estamos em 2024, isso significa que o canal já tem mais ou menos uns 3 ou 4 anos, e isso é muita coisa para mim. Estamos aí já faz um bom tempo, e eu espero que continuemos por muito mais. Então agora eu me despeço de vocês, aquele abraço, um beijo e eu fui.